Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu dou sempre um triplo cumprimento, né? Para a gente realmente energizar esse dia. Hoje nós vamos começar aqui com uma convidada super especial que estamos aguardando entrar. Esta convidada, eu conheci no mundo, como todo consultor, eu conheci num evento e que eu fiquei absolutamente encantado e desde aí nos tornamos amigos e parceiros. Sempre que eu posso eu indico o trabalho dela porque eu acho simplesmente fantástico. Um dos trabalhos que eu faço muito é de team building, que é construção de equipe. E a construção de equipe, ela tem que, acima de tudo, ter uma tolerância muito grande. Então, como é que funciona isso daqui? Admitir e conviver com as diferenças. E a gente tem, para entender e conviver com as diferenças, acima de tudo, a gente tem que se entender. Como é que nós funcionamos? Como é que a gente entende essas diferenças e monta essa só. Ah, ela já está entrando aqui, olha só. Ah, entrar. Ah, então, para entender essas diferenças entre as pessoas, a gente precisa, primeiro, saber como é que nós funcionamos. E, segundo, como é que funciona o nosso parceiro. E pronto, já estamos aqui no ar com a minha amiga querida. Só digitalmente mesmo para a gente se ver, né? Quanto tempo Oi, que eu não fui. Coutinho, bom dia! Bom Como é que dia, tudo você bem? tá? Agora muito mais feliz. E você? Tô ótima, tô ótima, muito entusiasmada aqui para fazer esse bate-papo, para tomar esse café com o Coutinho. Em E breve você vai receber feliz uma aqui pelo caneca, ó. convite, muito obrigada. Imagina. Um carinho, né, por toda a jornada e juntos. Nesse processo de aprendizado das dinâmicas humanas. É, E você, acho que como é que você tá? Eu não tô te vendo. não está me vendo? Ué, o que, que será que não está me vendo? Eu estou te vendo perfeitamente. Estou vendo aqui a tela divididinha com duas, você na parte de baixo, eu na parte de cima. Pois Você é, quer. a tela tá divididinha, mas a sua imagem não aparece para mim. Será que aparece para o público Ah, deixa que está eu ver. É nos fácil eu configurar assistindo? isso aqui. Quer ver? É só eu ver aqui. Eu estou aqui falando contigo e tem ao lado também a minha. Ó, tá aqui, tá falando com você. Tá ao vivo. E aí eu vou entrar lá no seu perfil. Ah, o público está vendo sim. Tá Nós dois vendo nós estamos dois? aqui. Eu estou vendo assim, tá, pelo menos está entrando no ar certinho. Tá tudo no ar, Ah, ó. então tá bom. Olha. Então, só que é chato que eu não estou te vendo, mas Agora, então, vamos cultivar a sua imaginação, estimular a sua imaginação. Imagina que você esteja falando com o Brad Pitt. Pronto. tá bom, então. Mas vamos lá. Legal. Eu estava fazendo a introdução, né, dizendo que como é que eu conheci dinâmicas humanas e que desde que eu conheci isso me apaixonei e sempre indiquei muitas pessoas para participar e enaltecendo justamente essa característica que dinâmicas humanas para mim foi a melhor ferramenta que eu tive quando eu faço principalmente consultoria para construção de times, team building. Que team building, time nada mais é do que pessoas diferentes trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. São pessoas diferentes, que nem um time de futebol. Pessoas são diferentes, funcionam de maneira diferente, ocupam posições diferentes, mas tudo que elas têm em comum é um objetivo, que é o bem comum. E aí eu estava comentando justamente que a Dinâmicas Humanas, quando eu te conheci, foi uma das melhores ferramentas, primeiro, para saber como é que eu funciono, e segundo, para entender como é que o outro funciona. Eu acho que também teve uma síntese. Eu levo uma frase comigo muito forte de quando eu vejo os comportamentos, né, as atitudes das pessoas e percebo as dinâmicas delas, que às vezes podem parecer agressivas para a gente, né? E eu olho e falo assim, não é pessoal, é da pessoa. E isso fez toda a diferença para mim, sabe? Pronto. Agora você está centralizado aqui na minha imagem, você está bem no centrinho do quadrado. Perfeito. Então, entender que certas coisas que a gente às vezes toma como pessoal, que não é pessoal, é fruto da dinâmica da pessoa, é do jeitão dela ser.
E eu ia justamente mostrar o livro que eu tive durante muito tempo com um livro de cabeceira, meu, todo cheio de anotações, cortes aqui. Sério? Engraçado que ontem eu estava dando uma aula, né, dando uma mentoria para um grupo de pessoas que eu tenho toda segunda-feira, toda segunda, assim, e a segunda-feira eu tive um compromisso, então adiamos para terça. E ontem eu anunciei que ia fazer essa live contigo, né? E eles ficaram curiosos para saber o que é dinâmicas humanas. Aí eu comentei, puxei esse livro imediatamente, hoje em dia, né, com esse negócio da internet, um dos participantes já entrou lá, já achou na Amazon, já achou não sei aonde, usado e tal. Aí falou, eu vou comprar para ler. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, esse livro é assim, mais ou menos que nem astrologia. Você não compra para ler, você compra para estudar. Você, Dinâmicas Humanas não é um livro que você compra, pega do livro e vai até o final, não. Esse é um livro que você vai estudando, aprendendo. E aí eu queria começar nosso bate-papo justamente questionando isso. Como é que foi a tua introdução? Como é que você começou a estudar isso? O que você estava fazendo? Que momento que aconteceu? E como é que você se apaixonou e virou essa grande expert nesse assunto? Para mim, você é o número um. Vamos lá. Como que eu comecei? Eu estava fazendo mestrado em qualidade e na Unicamp, e um dos meus professores, ele era um cara visionário e ele sempre trazia coisas inovadoras, metodologias, conteúdos, conceitos na área de desenvolvimento organizacional, coisas, propostas assim de ponta, né? Eu tive a oportunidade de mergulhar em várias metodologias que nem eram muito conhecidas no Brasil naquela época. Ali eu comecei a fazer um mestrado, se eu não me engano, em 93, mais ou menos, e que depois virou um boom uns 10 anos depois, assim. E dinâmicas humanas é uma delas, embora dinâmicas humanas até hoje não seja muito conhecida aqui no Aqui no Brasil. Brasil, mas é engraçado que eu já conversei com algumas pessoas fora. Eu tenho um amigo americano que vira e mexe está aqui, e eu tinha falado de dinâmicas humanas, e um dia ele chegou e falou: Olha, eu lembrei de você, porque eu fui visitar um determinado cliente, uma determinada empresa, e eles não podiam me atender porque eles estavam em reunião fazendo um seminário de dinâmicas humanas. Eu falei: Olha só como é que a coisa funciona. Aí eu lembrei de você no ato tal. Ele fotografou o livro e me trouxe. Eu falei: É isso? Eu falei: É exatamente isso. E a capa é igualzinha, né? Então, não é, lá fora tem mais, mais disseminado. Aqui ainda é bem bastante restrito, né? Mas sim. Então, só que é um trabalho que, quando chegou aqui no Brasil, em 96, que foi a publicação do livro em português, Que é esse que eu tenho aqui. esse estudo ele já estava acontecendo há 20 anos. A doutora Sandra Siegel pesquisou, né, desde que ela teve um insight a respeito dessas diferenças. Ela montou um grupo de pesquisadores junto à universidade e pesquisou sobre isso com um grupo multidisciplinar. Por 20 anos, e esse livro que você mostrou, ele é um condensado dessa pesquisa de 20 anos, que envolveu todos os mais de 25 culturas nos 5 continentes do planeta. Então é um trabalho assim bem parrudo, assim, bem completo. Isso naquela época, né? E na época que ela publicou o livro, e depois ela continuou ainda os trabalhos. Imagine hoje, com os recursos que nós temos de internet, inteligência artificial, isso daqui deve dar um salto quântico em termos de amostragem, né? Eu não tenho muitos dados a respeito, assim. O que eu vejo é que o que eu vejo também é que muitas pessoas pegam esse livro, leem e criam as suas próprias metodologias.
E aí, como todo conhecimento do mundo, tem os vieses, né? Hum, eu não sabia disso. Bom, como eu só conheço o seu trabalho, então me fale um Uhum. pouco mais desses vieses. Deixa eu dar até uma introdução, que eu, quando eu falo de dinâmicas humanas, quando eu tento persuadir algum cliente da importância de passar a fazer esse processo na empresa, né, de construção de equipe, né, eu sempre falo assim, eu faço uma explicação bastante simplista e até talvez seja um momento de você me ajudar a me corrigir, eventualmente, se eu estiver falando alguma coisa besteira. Eu sempre falo assim, olha, dinâmicas humanas consideram três polos. O polo emocional, o polo físico e o polo mental. Que a gente, nós seres humanos, orbitamos em torno desses polos aqui. A gente sempre percebe a realidade através de um e a processa através do outro. E o terceiro, invariavelmente, é o nosso desafio de complementação. Então, aí eu cito a minha dinâmica como exemplo. Eu falo assim, bom, eu, por exemplo, tenho uma dinâmica que é emocional mental. Ou seja, eu percebo o mundo pelo polo emocional, então eu tenho facilidade de conectar com pessoas, tenho facilidade de leitura do estado emocional das coisas. Se eu vou numa festa, é rapidinho mapear qual é o canto mais animado dela, percebo mais ou menos assim. E depois eu estruturo mentalmente como é que eu vou interferir, como é que eu vou entrar. Eu pego no mundo das ideias e fico lá. E que meu desafio é sempre o polo físico, que é a realização. É o que eu tenho que fazer com aquilo, como eu vou materializar aquilo. Então, eu dou esse exemplo, eu falo. E assim são sucessivamente uma série de outros polos, que os mais comuns aqui, além do emocional mental, que é o meu caso, tem o emocional físico, que são aquelas pessoas que têm uma facilidade muito grande de realizar, de materializar, né, de percebem as emoções, têm uma facilidade de conexão com as outras pessoas, mas tem uma dificuldade muito grande em estruturar, são de planejar, são pessoas que vão mais para a execução, elas adoram a execução. E assim eu vou descrevendo os quatro principais, né? O físico mental, que né, no caso a gente dá as cores, né, são os azuis, né? Eles têm uma facilidade muito grande de perceber como é que as coisas funcionam e estruturar rapidamente processos nela, né? Então, quando você está contando um problema para uma pessoa azul, ela rapidamente já vai decodificando e quando mal você termina de falar, ela já fala, então, esse problema se resolve assim. Ela já fatia, divide e já começa a dar as etapas do processo e tal. E, enfim, e depois acho que por último eu exemplifico a dinâmica verde, que é o físico-emocional, né? Que são pessoas que precisam de um tempo maior para processar, elas têm que sentir que elas estão com todas as informações às mãos, tal. Então, ela percebe o mundo fisicamente, mas ela age de uma maneira mais estruturada, mais emocional, né? mais bem acabada. Então, quando você está falando com uma pessoa que tem essa dinâmica, ela invariavelmente fica muito calada, muito quieta, porque ela está angariando todos os dados que ela precisa para trabalhar, tal. E por vezes a gente acha que até que a pessoa não entendeu o que você está falando, né? Você está falando que eles ficam analisando, eles param, te ouvem com uma atenção muito grande, né? Então Uhum. é isso. Me corrige se esse conceito esse pequeno discurso que eu faço, se ele está alinhado ou não, se é isso mesmo ou não. Faça as suas correções aí. Vamos lá. Então, Coutinho, acho que quando eu faço os trabalhos com base nesse livro, né? Hum, Porque ao longo dos anos, hoje eu tenho quase 30 anos de experiência na área de consultoria, coaching, mentoria, e trabalho com muitas metodologias, então o meu trabalho, com base nesse livro, ele já tem outras experiências que acabaram sendo integradas, né? uhum, uhum. E aí você vai trabalhando e repetindo e vai refinando cada vez mais, né, a proposta. E esse refinamento acaba tornando mais simples para as pessoas que estão tendo primeiro contato com isso aprenderem. Uhum. Então, o que que eu diria? É, o, você,
um participante fazer um mergulho em dinâmicas humanas pressupõe ele ligar o observador. Essa questão de observar, de prestar atenção a partir usando esta lente, né? Que lente que é essa? É perceber os processos, as dinâmicas, o movimento das pessoas. Porque a palavra dinâmica, ela remete ao movimento. E a palavra processo, ela remete a como, né, a sequência de passos que esses movimentos acontecem. Então, quando uma pessoa consegue fazer essa observação usando esta lente, né? Então a gente usa de maneira aleatória as cores também para ficar mais fácil esse aprendizado. Então as cores, e aí no caso essas cores, todos os consultores que eu conheço, eles usam também cores, a grande maioria usa cores, mas usam cores de maneira aleatória. Então, cada consultoria vai classificar de um jeito muito próprio. No meu caso, eu classifico, eu trabalho assim já sempre, desde o início, usando as cores quentes, e aí é bem bacana porque isso alinha também com as propostas de cromoterapia, as cores quentes para as dinâmicas que são mais comunicativas, falantes, vibrantes, sabe? Então, quais são as cores quentes? Amarelos e rosas. Então, e não vermelho, porque o rosa já seria uma gradação mais suave do que o vermelho, que é uma cor muito, muito, muito quente. Então a gente optou por escolher o rosa também como uma provocação e uma forma de sutilizar um pouco o pessoal da dinâmica vermelha. A dinâmica amarela também é uma cor quente. E as outras duas são dinâmicas, são cores frias, que são o verde e o azul. Que aí a gente fala das outras duas dinâmicas. Então, repassando, né? A dinâmica vermelha, a dinâmica rosa é aquela dinâmica das pessoas muito falantes por natureza, que trocam, elas são muito apaixonadas pelo mundo das ideias, são grandes argumentadores, querem tocar as coisas para frente, são voltados para o futuro imediato, né? São os desbravadores. Sai fazendo, sem muito planejamento. A dinâmica amarela são aquelas pessoas que elas sentem o sentimento dos outros quase como se fossem seus. Elas têm uma facilidade de se conectar com pessoas e têm também uma facilidade de construir um banco de dados de pessoas. Né? Enquanto outras dinâmicas juntam fatos e dados, a dinâmica amarela junta pessoas. Ela sabe onde encontrar as pessoas. E é uma dinâmica que tem uma sensibilidade muito grande para negócios, para perceber nuances, coisas que estão embaixo do tapete e precisam ser colocadas à mesa para que as pessoas possam fazer conversas mais autênticas e mais originais, né? Numa reunião de negócios, num trabalho em equipe, num grupo para construir um projeto, né? Então é uma dinâmica que tem facilidade de trazer todo mundo junto, colocar todo mundo no barco. Sim. Ela percebe rapidamente só abrindo parênteses aqui, a dinâmica rosa que você mencionou é polo emocional mental, né, na qual eu até me enquadro. A dinâmica amarela que você está mencionando é o polo emocional físico, que, aliás, eu observei já ao longo da minha experiência de que, naturalmente, são as pessoas mais empáticas que eu conheço, que têm um grau, uma facilidade de empatizar muito grande, são essas que você está mencionando, da dinâmica amarela, que é emocional física, é certo? Tudo...
E aí, o que que acontece? Este trabalho da doutora Sandra Sickle é um copyright internacional, né? Hum. Então, as pessoas que usam esse conhecimento, elas não podem usar a metodologia da Human Dynamics International. Então, Ah, quando a gente criou essas cores e tudo, foi para ter também liberdade poética, liberdade de construção, entendi. porque daí eu trabalho com base neste livro, É. mas eu não uso a metodologia e nem as terminologias oficiais, assim, a gente evita, a gente usa mais as cores, a gente até e sempre faço referência e dou os créditos, né, Aham. para essa obra, que é um trabalho lindíssimo. Uhum. E aí as outras duas cores, que são os azuis e os Verde. verdes, né? A Aham. gente tem o azul, que seria o equivalente lá ao físico-mental que você falou, que Hum. são dinâmicas mais estruturadas, que elas são movidas a planejamento, são ordeiras por natureza. Se você pegar uma criança da cor que tenha essa dinâmica, que funcione segundo esse mecanismo de processamento do azul, ela já é ordeira por natureza desde criança, ainda que os pais sejam amarelos e Uhum. rosas. Então é Uhum. incrível assim, você olhar e falar, meu, onde que essa criança aprendeu a ser tão arrumadinha Uhum. desse jeito? Então, é meio os autores, né, que fundamentam esse trabalho, eles falam que é a grande possibilidade de ser como que fala, já vir no DNA, né? Da pessoa já ter Ah, nascido uhum. com essas características, porque é possível já identificar a dinâmica de bebês de 6 meses de idade. 6 meses já consegue? Eu consigo Seis notar nas meses crianças a já dá partir para dos 3, perceber. 4 anos. Quando elas Não, começam a 6 meses interagir, de idade socializar, eu percebo, mas eu não imaginei que a partir dos 6 meses já fosse capaz de já é identificar. possível. Olha, É. que fantástico E isso. e a dinâmica verde Uhum. é a dinâmica mais sistêmica de todas. Eles são assim um banco de dados para fatos e dados, são capazes de lembrar detalhes assim do mundo sensorial, né? Que são os Uhum. 5 sentidos: visão, paladar, Tato, audição, olfato e cheiro, audição. tato. É, de memórias muito antigas, assim, com 1 ano de idade. Uhum. Né? Então, para a nossa geração, Coutinho, falar isso é fantástico, assim, né? E as experiências que eu já tive com os grupos e ouvindo os relatos das memórias das pessoas, é muito impressionante. Hoje em dia, com tanta fotografia, com tanto vídeo, isso acaba é, facilitando, né, o acesso a essas memórias para todas as dinâmicas, mas o verde continua sendo imbatível, porque para ele é natural. Uhum. Uhum. E aí essa memória, junto com essa característica muito sistêmica, né, de perceber as coisas, de ver as interconexões entre coisas, pessoas, ideias, emoções, que é uma característica muito forte do verde, torna essa dinâmica a dinâmica mais sistêmica e que tem o dom de realizar obras, projetos, tarefas da maneira mais completa possível. Se você quer uma coisa muito completa, engenhosa, detalhada, peça para um verde. Eu chamo eles E de. São perfeccionistas, é impressionante. Quando você dá uma tarefa para o verde, você pode virar as costas que tá perfeita, não falta nada. Assim. Aquilo que foi encomendado é aquilo que recebe com perfeição, assim, com é um muito requinte de robusto. detalhes. Né? Eu É, tenho muito isso, as, eu percebo muito isso. as entregas deles são muito robustas e eles sempre cuidam de guardar, de manter, né, esse Hum. contínuo passado, presente e futuro. Uhum.
Sim, Então, sim, que é uma característica que, por exemplo, os amarelos e os rosas não tem muito, né? A gente é muito do momento presente, presente e futuro, o que está acontecendo agora e tal. é, Então, a gente tem dificuldade de guardar um pouco essas é, tradições, é. essas coisas do passado, enfim. Entrou aqui uma observação de uma mentorada minha que tem a mesma dinâmica que eu. Então é muito fácil de identificar, porque a gente enxerga com muita facilidade aquilo que nós somos os outros, né? Freud até, né? Não precisa nem de dinâmicas Enxerga humanas. o quê? E ela entrou aqui, ela é uma mentorada minha e tem a mesma dinâmica, a dinâmica rosa. E ela comentou aqui, né, que falou assim, meu marido, né? Meu marido, porque o marido dela é provavelmente verde. E é engraçado que ela me presenteou com um artefato, que é um suporte de celular, que está aqui do meu lado. É que se eu se levantar, talvez eu enrosque no fio aqui, que tanta coisa para montar essa live, eu tinha que fazer uma parafernália. Então, se eu me mexer muito aqui, desmonta tudo. Mas está aqui na minha vista depois. O marido dela fez um artefato de suporte celular, que ela me deu de presente, e ela fez o marido dela fez naquelas impressoras, como é que é? Impressora 3D, né? Uhum. Perfeito. Então, você bate os olhos, e ela comentou, meu marido, né? Eu falei, você bate os olhos, e agora me faz todo sentido. É típica coisa de verde. Os detalhes, o requinte, como é que ele engenheirou, como é que ele fez os encaixes, sabe, do suporte, como é que você desmonta, porque eu gosto muito desse suporte celular, porque ele é desmontável e não ocupa espaço. Ele fica todo, cabe num campo, e eu levo muito na minha bolsa, principalmente quando eu vou dar palestra fora, alguma coisa assim, que eu preciso fazer alguma transmissão ou gravação, eu uso esse suportezinho. Uhum. E ela comentou aqui, né? Ela está falando do marido dela, mas ela não olhou ainda a dela, porque a dela é muito parecida comigo, nós somos muito parecidos. E na convivência da mentoria, eu percebia claramente as dificuldades dela eram as mesmas dificuldades minhas, né? Então foi Uhum. muito bacana isso daqui, de comentar. E ela está aqui nos assistindo agora. Então seja bem-vinda, Etna. Está aqui. Bem-vinda. E o nome dela é Etna, então que remonta ao vulcão, daquela coisa bem rosa, né? Bem espalhafatosa, né? Que, que, que entra já acontecendo, ela já entra acontecendo, né? A gente, quando entra nos ambientes, nós, da dinâmica rosa, a gente já entra acontecendo, né? Já entra se conectando com todo mundo. É típico dela. Mas bacana isso aqui. Quer dizer que essa informação que você acaba de me dar, para mim é preciosíssima. Eu não fazia ideia que ao remontar, ao buscar essas polaridades, o físico, o mental e o emocional, que isso daqui são objetos de direitos autorais. Não tinha Sim, esse. Então, quer dizer, se ao utilizar essa linguagem, ao comentar essa linguagem é proprietária do pessoal do Human Dynamics, é isso? isso deles, Human Dynamics International. E como é que a gente consegue explicar isso daqui sem mencionar essa polaridade? Porque, assim, aliás, até avançando um pouquinho, recentemente eu estava conversando numa roda de consultores que alguns deles até trabalham no Sebrae, são facilitadores de um programa chamado Empretec. Eu comentando isso, e ele me virou e me fez uma pergunta. Falou, tá legal, né? Então você funciona no polo emocional mental, né? E teu desafio é a parte física, que é a estruturação, realização e tal. Mas e quando você consegue atingir isso, né? Consegue superar esse desafio e integrar? E aí eu comentei, falei assim, olha, quando nesse plano, quando a gente olha no plano, a gente vê um polo e outro, nosso desafio é complementar o terceiro. No meu caso, né, e aí eu fiz essa explicação, eu sou emocional mental. Então, eu percebo pelo emocional, processo pelo mental, e meu desafio é a realização, é a estruturação, como é que eu monto isso aqui. Quando eu consigo fazer isso, superar isso e me desafiar, eu transcendo, porque aí você alcança a espiritualidade, porque você entende exatamente como é que você funciona. Quando você entende a si próprio, é muito mais fácil de entender o outro, né? E você começa a despertar o observador.
Eu hoje, quando eu vou fazer uma venda, para mim assim, é muito automático eu mapear com quem eu estou conversando. Eu mapeio rapidamente a dinâmica dele. E procuro falar dentro da linguagem dele. Então, recentemente, eu estive num cliente que era azul. Então, ele era ligado a processos. Então, a estruturação, a começo, meio e fim, e a objetividade. Eles são muito assertivos, os azuis, né? Então, eu já comecei a falar dentro da linguagem dele, né? E, por outro lado, quando eu estava falando com um outro cliente a semana passada, que é amarelo, e ele que tem a mesma dinâmica que você me ele então é uma pessoa altamente empática, muito preocupado com a turma, muito preocupado com o conjunto, com as pessoas, então eu sempre falava da sinergia, de dar todo mundo junto, que a minha sensação é assim, que o amarelo ele é aquele que compra bicicleta desmontada, paga mais caro só para juntar todo mundo e ficar montando com a turma, só para ter tarefa junto, né? Essa é a minha leitura do amarelo, né? Ele adora fazer, né? Ele adora construir, ele adora ter aquele povo participando, todo mundo junto. E ele não tem o menor problema em retrabalho. Se ele errar, ele adora. Tem que refazer? Não, ele vai lá. Porque quando você dá uma tarefa para o amarelo, ele já sai fazendo. Ele já pega o ímpar. Legal. Então, peraí, ó, chuta aqui, pega aqui, já começa a desmembrar, já começa a atuar, né? E aí você fala, poxa, mas sem planejamento, gente, calma, vou dar uma parada, analisar. Hoje eu tenho consciência disso, né? Porque eu também entro nesse embalo de fazejamento. E quando eles chegam ao final da tarefa, que evidentemente a chance de dar certo é muito pequena, porque eles querem fazer com rapidez, eles querem se integrar, chega, e você tem que pedir para refazer. Eu acho engraçado como eles ficam alegres em fazer o retrabalho. Que quando você pede isso para um azul, é um mau humor, assim, no ato, né? Ele fala, mas já está acabado isso, eu tenho que voltar para refazer, né? Quando você começa a entender esses processos, eu acho muito engraçado como funciona, né? Eu dou risada, porque você falou uma coisa que é muito interessante. Você desperta o observador. E ao despertar o observador, né? Por exemplo, o mau humor do azul e ter que refazer alguma coisa. E eu falo assim, é perfeito, já era esperado, né? E eu começo a rir por causa do mau humor deles, né? Eles ficam indignados de ter que refazer um troço que eles já acabaram de fazer, já está entregue, já fiz, já planejei, já montei, tal, como assim tem que fazer, né? E o amarelo é uma alegria. Opa, então tudo bem, peraí, deixa eu chamar a turma de novo, né? É muito engraçado esse processo, a gente olhar essa dinâmica e ter esse entendimento, né, junto a grupos e principalmente lidando com clientes. Isso influencia demais o resultado de vendas, porque a gente acaba percebendo qual é o canal que eles funcionam e a gente trabalha dentro desse canal que eles estão funcionando. E aí fica fácil a comunicação, o entendimento, né? Comenta um pouco sobre isso, né? Então, o que eu observo é que hoje, com esse boom das redes sociais, as pessoas estão muito livres, né? E se ocupando bastante de divulgar os seus conteúdos. Então, muita gente vai para as redes sociais e grava uma coisa, grava outra, grava outra. A nossa cultura de conversar no telefone, por exemplo, também acabou. Hoje é um constrangimento você pegar um telefone e ligar direto para outra pessoa, né? Parece que é uma E invasão. com isso tudo, se nós já éramos seres muito falantes e expressivos, hoje com com esse desenho Nossa, desculpa, tocou aqui o negócio. Com esse desenho de mundo, de tecnologia, as conexões que emergiram a partir desse avanço tecnológico, né, fez com que as pessoas perdessem um pouco mais a cultura da conversa mesmo, da troca. Então, cada vez mais se requer
que a observação, o prestar atenção, o observar, o escutar o outro. Então, isso é uma regra geral em todos os lugares. E é a partir desse escutar, Uhum. desse observar, que você vai conseguir perceber essas diferenças e como abordar o seu cliente, né? E Uhum. como abordar o seu cliente. E esse observar, ele passa por um lugar de conseguir não tirar conclusões, né? Uhum. Então é observar e falar assim, nossa, essa pessoa é mais ou menos assim, essa outra pessoa é mais ou menos assado. E se você tem esse conceito por trás, né, das dinâmicas de personalidade, dos diferentes jeitos de ser, e o que significa cada uma dessas cores, e você consegue observar esses processos acontecendo, os ritmos que, né, porque pensa sempre em movimento quando você estiver interagindo com alguém, Uhum. o movimento, a velocidade da fala, o movimento do corpo, o que a pessoa faz primeiro. Então, por exemplo, o rosa é uma dinâmica que não é planejadora, ela sai fazendo, É. ela pega e vai fazendo, porque o que move um rosa é tocar as coisas para frente e a paixão pelas ideias, né? Uhum. Quando ele se entusiasma por uma ideia, o rosa é uma dinâmica movida a desafio. Então ele Aham. sai fazendo. O amarelo, ok, ele sai fazendo também, só que tem uma coisa que vem antes. Ele precisa estar se sentindo acolhido, à vontade com o grupo com o qual ele está trabalhando. Acolhido, à vontade, sentindo que ele pode ser ele, que ele pode brincar, que ele tenha a confiança do grupo. Então, quando o amarelo está num ambiente assim, aí sim, aí ele vai explodir de É. empatia e ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer café, varrer o chão, ele vai fazer qualquer coisa, É. porque ele está em profunda conexão e harmonia com aquele grupo. O azul e o verde, né? O azul, a questão do azul que ele se irrita é porque é quebrar o combinado, É. planejado, Exatamente. Aquilo foi foi planejado. combinado, foi feito. O que que você está querendo vir mudar agora? Entendeu? Então, no processo, então e aí você percebe que uma pessoa tem essa dinâmica azul porque ela é estruturada até para falar. Então, a conversa com o azul tem um propósito. E tudo Isso. que sai fora daquele propósito, daquele foco de conversa, o azul ele nem escuta, porque ele já está filtrando tudo. Ele já vai filtrando durante a própria conversa, durante a coleta das informações para realizar a tarefa. É engraçado que só ilustrando esse episódio, numa família, o pai é azul, né? E os filhos, um é amarelo e outro é rosa. Então, viviam em conflito. E aí um dia eu Uhum, comecei a descrever, comecei a ver, porque eu fui almoçar com eles e comecei a sim. perceber o conflito, a dinâmica ali dos dois, tal, porque enquanto um estava ali olhando o cardápio, pensando, discutindo, o outro já irritado, por que você já não pensou, já não leu o cardápio? Porque quando chegou o garçom, que o outro foi. Eu comecei a ver essa dinâmica. Pô, mas por que você já não leu, já não escolheu? E já imediatamente já pegou o conflito, né? E aí uma delas, a menina pediu, que era a Rosa, né? Pediu uma coisa, e aí o garçom levou, anotou todo o pedido, mal saiu, ela olhou a mesa do lado, viu outra coisa, falou, legal, e perguntou o que era na mesa do lado. Ela mudou de ideia. A irritação do pai com aquilo, mas você já pediu, você já escolheu, como assim? Você não mudar de ideia, sem perceber que o Rosa está toda hora adquirindo, ele está no mundo das ideias, novas sugestões, não tem o menor problema. O Azul, ele definiu o processo, o começo, o meio e fim, onde ele vai chegar. Qualquer coisa que interfira
chega nesse momento, gera uma irritação nele, e foi muito engraçado, porque eu ri dos dois brigando, e eu rindo descaradamente, porque eu estava percebendo a dinâmica. E o amarelo tentando pôr panos quentes ali no meio, saca? Olha, entende a posição e aí, dele, espera um pouquinho, né? e Gente, foi uma das e coisas tem o mais verde, engraçadas. né? O verde, ele vai ficar ruminando. Porque Ele vai ele vai bater. ficar ruminando, 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 porque até ele conseguir fechar a gestalt, né, o todo, com todas as informações de ordem física, de ordem mental, de ordem emocional, isso leva um tempo. Então, o verde é aquela dinâmica que vai falar sim para tudo, mas o significado do sim dele não é que ele está concordando, ele está dizendo parece bom, parece bom, parece bom, mas tipo, calma, me dá um tempinho. E aí depois ele vai vir com a confirmação do sim ou o não, que seria o momento de assinar o contrato, vamos dizer assim, né? Sabe o que eu Então, acho? Eu observo mais o verde, que eu dou muita risada também. É quando você vai dando algumas coisinhas para ele falar assim: olha, eu estou com um problema, assim, assim. Então você vê a observação, eles param e ficam quietos observando. E, vê se e você vai dando as informações. Então eles vão juntando esses caras. Quando você termina, nós, rosas, que somos mais ansiosos, já queremos a resposta pronta, né? E eles ficam indignados, assim, como? Tipo, você acabou de me dar as coisas, já quer receber a solução disso, né? A cara que eles fazem de indignação nisso daqui e da pressão, e normalmente, às vezes, você pega um verde numa posição de liderança, e você vê um subordinado, assim, um liderado chegando e falando assim: chefe, estamos com esse problema, aconteceu isso, 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 eu preciso com urgência. Gente, você vê, os caras, eles travam nas quatro, eles ficam olhando com uma cara assim: como assim urgência? Calma, você está me dando a questão agora, preciso juntar as peças, né? Mas eles não mencionam isso, eles não manifestam isso. Eles ficam, cara, só mostrando a expressão deles de indignação, de tipo assim: como assim você quer essa resposta agora? Porque eu diria que nem expressão, viu? Não tem nem expressão. Eles têm uma calma. Eles ficam quietos, mas é que a gente de contexto, assim, eu noto que é a expressão deles, eles ficam parados. Ficam quietos, né? É que o outro é que ele não entendeu. Aí a pessoa começa a explicar. E ele fala, isso, e naquela calma que eles têm, né? Ele fala, você já falou isso. Eu já entendi. Porque ele está lá dentro, né? E a pessoa, porque como eles ficam quietos, calados, eles estão processando internamente, a sensação que dá para o outro é que ele não entendeu, né? Então você pega um rosa, por exemplo, a gente acaba de falar, e ele, como ele não manifesta nada, a nossa tendência é começar a repetir tudo de novo, como se ele não tivesse entendido, saca? Ele está lá, ele está parado, assim, olhando, quieto, e o pior é que a gente já demanda a solução, né? A gente já... E aí, e agora, o que faz? E eles estão aquela sensação, a sensação parece que eles não entenderam nada, tipo, são burros, e, pelo contrário, eles são inteligentíssimos, têm uma capacidade analítica fantástica, né? É muito interessante esse processo, né? Então, para a história da observação desses diferentes processos, uma das observações que a gente sempre pede para as pessoas, principalmente quem está começando a aprender e a observar essas diferenças, é olhar o ritmo corporal, o ritmo da pessoa, né? Então você olha o ritmo e a movimentação assim dos amarelos e rosas de um jeito. Quando você olha para o ritmo, o movimento, e é em todos os sentidos, é postura corporal, é como foca o olhar, é tom de voz, é o ritmo e a cadência da fala, o tom de voz, que inclusive é mais baixo dos dois, dos azuis e dos verdes. E aí você observa isso, é outro ritmo. Então, por exemplo, os verdes é comum, né, quando você não entende essas diferenças, quando as pessoas envolvidas num trabalho em equipe não entendem essas diferenças, é comum a tendência a querer rotular o verde de lento. Porque a corporalidade dele
movimento corporal, as reações, o silêncio, o tom de voz, a cadência da voz, o ritmo da fala, a construção dessa fala também com detalhes, é mais lento, é um ritmo muito mais pausado, Eu tô né? rindo porque meu pai É um era ritmo muito mais verde, ali, ele era calmo. rosa. Então, quando minha mãe falava com ele, ele ficava absolutamente impassível. Você não via uma expressão nele. E o rosa é todo Isso. espalhafatoso, né? Eu sou uma dinâmica. Então, era aqueles gestos intensos, e vira, e fala, e não sei o que lá. E terminava, quando ela terminava, ele parado, impávido, ele ficava assim, impávido. E você não fala nada, como se ele tivesse que manifestar isso imediatamente. E ele está ali naquela calma, processando, entendendo, porque uma coisa que eu observei que nós, rosas, a gente pensa enquanto fala. Então a gente gosta muito de falar, porque quando a gente vai falando, a gente vai pensando. O verde, eu observei que é ao contrário. Ele só manifesta depois que ele tiver tudo estruturado, tudo direitinho, que não tiver faltando nenhuma peça. E ele fala daquele jeito monocórdico, né? Estável, sempre linear, não tem muita alteração de voz, né? E nós, rosa, subimos o tom, voltamos, mexemos, os braços sacodem, essas coisas todas, né? E aí é muito Uhum. engraçado. Você estava falando essa história daqui, eu comecei a lembrar do meu pai e de minha mãe, né? Que, minha mãe achava meu pai o cúmulo da lentidão, que ele não se manifestava, porque era o jeito dele, né? E a história, né, que é o jeito da pessoa, né? Não é pessoal, é da pessoa. E aí, se você está comentando essas características do verde, né, que tem aquela passividade, aquela tranquilidade, quando eles se manifestam, eles transmitem uma calma, né? E eles começam a fala deles tem começo, meio e fim absolutamente estruturado. Nós, rosas, começamos um assunto, no meio a gente emenda outro, depois a gente emenda o terceiro. Quando está no quarto assunto, a gente não lembra mais onde começou, tem que voltar, tal, fazer aquela Sem contar salada. os rosas, eles gostam de fazer um ping-pong, né? Uhum. Eles gostam de fazer um ping-pong durante a conversa. Então, quando um rosa vai dar uma palestra, se não tiver nenhuma reação do público, pessoas perguntando coisas, pessoas fazendo caras, pessoas aplaudindo, ele começa a murchar assim naquela palestra, né? Porque É é verdade. muito, ele precisa dessa troca o tempo todo, né? Precisa dessa E é uma interação, né? frequência, se a gente puder falar de frequências, Uhum. a frequência mental do rosa é uma frequência muito alta. Então a frequência mental dele é muito alta. Então ele fala rápido, ele pensa rápido e ele é ansioso para falar. Então quando você tem pessoas rosas num grupo, é comum um atropelar o outro na fala, falarem ao mesmo tempo. Um falou um negócio, o outro vai lá e fala de novo a mesma coisa. Né? Os Uhum. amarelos têm uma frequência um pouco mais baixa nesse sentido, os rosas ganham, né? Uhum. Mas é uma frequência um pouco mais baixa e mais conexão com o corpo, né? Então, o amarelo, ele percebe o que está acontecendo dentro dele. A gente fala que o amarelo é multifocado. Então, ele está ali na frequência ali do ambiente, ele tem uma facilidade de se adaptar, é meio camaleão, assim, o amarelo. Ele está falando com uma pessoa com pessoas que são muito falantes, a tendência dele é também falar bastante. Se ele está num ambiente onde as pessoas são mais quietas, a tendência do amarelo também é ficar mais quietinho, Uhum. mas ele sempre sente muito. Ele tem mais consciência do que ele está sentindo. E o Uhum. rosa tem mais consciência do que ele está pensando. Pensando, E ele se emociona, ambos se emocionam com facilidade. Só que quando o rosa se emociona, ele se emociona pelas ideias.
E aí tem até uma frase que a gente fala do Rosa, né? Não, não sei se Sinto que penso. penso que sinto, se sinto que penso. Essa é a minha frase. Isso, então. E os amarelos não, os amarelos eles estão o tempo todo Hum, sentindo e eles têm essa facilidade de ficar multifocado. aham. Eu percebo o que eu estou sentindo e também estou percebendo o ambiente, e também estou prestando atenção no que o outro está falando, e também estou olhando o passarinho que está na janela. O que eu mais Então ele tem. fico alucinado com os amarelos, essa capacidade de eles estarem trabalhando, o ambiente na maior turbulência, eles com fone de ouvido, ouvindo música e ainda escrevendo. Eu não falei, como é que eles conseguem? Sabe, que Pois mágica é. é essa? Nossa, eu fico absolutamente. Se tiver um passarinho, se tiver um ruído numa coisa que eu estou fazendo, eu já paro para começar a olhar. Se tiver uma mosca voando, já me interfere, eu já paro, começo a olhar a mosca, qual é o circuito dela. Eles têm mosca voando, bambu tocando, música no ouvido, e eles estão na tarefa ali, batendo, tocando, digitando, como se nada disso tivesse acontecendo. Eu fico absolutamente impressionado com isso. Então, Nos amarelos. o amarelo, quando você olha um grupo de pessoas amarelas fazendo uma tarefa, é tudo tão caótico que não dá para saber, que normalmente as outras dinâmicas olham e falam, meu Deus, será que vai sair alguma coisa dali? Porque eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles estão brincando, estão fazendo a tarefa, eles estão ouvindo música, eles estão prestando atenção no passarinho que está na janela, eles estão ouvindo a conversa do grupo que está do lado. Então é uma coisa assim inexplicável mesmo. E a questão é que a sensação que dá é que eles são, quem olha de fora Uhum. pode julgar como pessoas muito dispersas, Uhum. mas não é exatamente isso. Se Não, você pelo pegar contrário, uma eles entregam criança na boa. Eles amarela, entregam na boa, né? Eles entregam na boa. Eu fico impressionado como é a capacidade de entrega dos amarelos. Né? Eles adoram fazer as coisas. Né? se você pegar uma criança amarela e colocar ela num ambiente protegido para ela fazer a lição de casa não vai sair. Uhum. Para a criança ser mais produtiva na tarefa de fazer a lição de casa, você precisa deixar ela ligar a televisão, ligar a música, colocar os brinquedos do lado, e os cadernos e os livros para fazer a lição. Ela vai estar ali interagindo com todas essas coisas ao mesmo tempo, e isso a motiva a concluir a lição de casa. É Se você interessante porque colocar ela uma. trancada num quarto, focada para fazer a lição de casa, ela vai dormir. E com o adulto é a mesma coisa. O adulto está lá no ambiente de trabalho. Se ele não tem espaço para brincar, para parar para tomar um cafezinho, para interagir com os colegas, para fazer uma troca, e se ele não tem vários projetos para ele tocar ao mesmo tempo, ele perde a Ele motivação, a fica produtividade entediado, cai. fica absolutamente entediado. Inclusive, você está lembrando aqui, agora me veio à cabeça, eu tenho uma amiga minha que tem um filho amarelo e ela sempre exigia de fazer lição, de colocá-lo no quarto e em silêncio e tal, e ele não produzia nada. E eu logo percebi a dinâmica, eu falei, mas deixa ele. Como é que ele consegue se concentrar com ouvindo música, com não sei o que ela fala? É da dinâmica dele, é do jeito dele. Mas você está olhando ele pela sua dinâmica, você não está compreendendo que ele é diferente. Ele funciona. Mas eu não sei como é que ele consegue. A mãe é rosa, né? Obviamente. Então, como é que ele vai conseguir se concentrar nesse processo? Bom, pois é. E outra, a mãe é rosa e o pai é azul. E os dois condenando, falando assim, puxa, como é que você vai conseguir fazer lição de casa ou um trabalho com toda essa bagunça no quarto, com música aberta, porque o filho adorava fazer lição com música. E eles achavam, ficavam absolutamente indignados com isso, né? E eu falando, nossa, é Uhum. a característica dele. Eu lembro muito daquela história acho que era o Escape, agora não lembro o número que vinha, que quando você juntava os grupos uniformes para fazer aquela tarefa, como é que era o nome daquela desafio Escape, alguma coisa, Escape 360, não era isso? Uhum. Lembra? Que quando Uhum. você colocava
os grupos de maneira uniforme. Eu falo muito isso para cliente quando eu trabalho em team building, né, construção de equipes. Eu falo, você precisa ter gente diferente, porque a tendência sempre do líder é aquela historinha do boi preto anda com boi preto. Então, eles tentam sempre pegar, contratar pessoas iguais a eles. Eu falo, não, tem que ser diferente, tem que ser desse jeito, assim, assim, assado, tal, tal, tal. E eles só falam assim, não, mas o cara é desse jeito. Quando não é do jeito dele, eles acabam. Eu falei, você está matando a criatividade e o resultado do grupo, porque o grupo funciona bem com as diferenças. E principalmente entendendo essas diferenças, entendendo, acolhendo, acatando e conseguindo fazer, a partir dessas diferenças, chegar no melhor resultado. E eu sempre menciono para eles a história do Escape 360. Toda vez que você punha grupos uniformes, eles demoravam muito mais para resolver a situação, para sair dos enigmas que eram colocados, né, do que quando você colocava grupos misturados, né? Quando tinha misturado azul, amarelo, rosa, verde, eles conseguiam muito mais facilmente, muito mais rapidamente sair da solução. E quando você colocava grupos uniformes, às vezes eles nem conseguiam achar a solução, né? Ficavam patinando naquilo lá. Você lembra-se disso ou não? Eu lembro muito disso. Sim, eu fazia trabalhos no Escape 60, né, com grupos, principalmente em atividades de integração das empresas, né? E aí, quando a gente fazia uma atividade de dinâmicas humanas para poder alinhar o conceito, para o pessoal ter uma primeira experiência breve, e depois pega o grupo e leva para o Escape 60. E aí eles tinham. Aí a gente separava por dinâmicas de personalidade, por cores, né? E cada grupo de cada cor tinha que vencer os desafios lá do Escape 60. Foi sempre muito divertido. Depois tinha o debriefing, enfim, muito legal mesmo. Agora, uma coisa que... Oi? Até hoje eu uso essa analogia com os meus clientes, quando eu falo, mas o cara lá, ele é assim, assim, assado, ele fica legal, mas a gente precisa dele, porque ele é mais criativo, porque ele é mais inovador, é ele que vai trazendo inovações, é ele que vai trazer as conexões, é ele que vai aglutinar o grupo. Você precisa de um aglutinador, é esse cara que consegue manter a ligação do grupo. Se você mantiver só aqueles caras de processo, você vai ver que dá conflito. E quando gera conflito dos azuis, é impressionante, porque eles são muito assertivos, eles são muito focados, né? Eles são muito contundentes, né? E eles acabam machucando muito as pessoas sem perceber. As pessoas acabam e tomam aquilo como pessoal, né? Não, todas as dinâmicas fazem isso, né? Quando elas precisam ser contundentes. Cada uma tem um processo diferente para fazer isso e defender suas posições, né? Sabe o que eu estava pensando aqui, Coutinho? Será que o grupo, que a plateia que está nos assistindo, já percebeu qual poderia ser a nossa cor, a minha e a sua? É que eu já andei manifestando, né? Já dei um spoiler da minha, Mas será que é visível para eles que existe uma diferença aqui na nossa interação e que isso daqui é real, é ao vivo, né? Que está acontecendo, de forma como eu me comunico, eu me posiciono, meu tom de voz, meu ritmo de fala, como eu foco o olhar. E a sua voz, seu ritmo, como você estrutura as ideias, o seu movimento, a sua expressão facial, como você foca o olhar. Será que o grupo percebe essas diferenças, independente de você já ter contado qual pode ser as nossas dinâmicas, os nossos jeitos de ser, né? Uma coisa é eu seguir, como é que é? Eu seguir a cartilha. Outra coisa é eu tirar as minhas próprias conclusões a partir da minha observação, né? Eu acho que tem mais Tem uma gente coisa que eu achei... tem gente mandando mensagem aqui no chat. Vamos ver o que tem? O Tem uma... Eugênio, sim. o Eugênio.
Já, já, já. Já percebeu. O Eugênio está aqui, que legal, Eugênio! E aí, mas Olha só. alguém respondeu? Eu não tô vendo aqui, eu tenho até medo de mexer nisso aqui É. e estragar tudo. Eu até diria o seguinte: se já teve alguém que já conseguiu perceber qual é a sua própria dinâmica disso que a gente falou, né? Também Ah, tem. Elaine está aqui! Oi, Elaine! Que joia! Ah, deixa eu ver, tem bastante Ai, que gente está aqui. aqui! Deixa eu ver. Aqui, mas eu não tô conseguindo ver. Aham. Eu não sei aqui. Tem bastante gente aqui passou, entrou, já devem ter Ah, saído, já então, vão. Hum, tem algo assim que eu acho que conversa muito, assim, que é uma oportunidade bacana. Eu me lembro a época que você lançou seu livro Vendas Neurais, né? uhum, Eu li o livro, eu achei tão legal, tão bem escrito aquele livro, ele é tão fininho assim, ele é tão fácil, ele é leve, gostoso assim de ler, uhum, né? E ele dá uma série de dicas assim, de técnicas mesmo de vendas que vale para todo mundo. aham. Mas na hora da comunicação com as diferentes cores, isso precisa de um pouco de adaptação aí. Você na sua, no seu trabalho, né, com vendas neurais e tal, como é que você faz esse casamento dos conceitos Eu, do vendas neurais com as dinâmicas humanas? eu percebo assim, as vendas neurais, ela tem principalmente o foco, né, como é um mecanismo de decisão do cliente, nem tanto quanto o produto ou as características ou atributos ou mesmo benefícios do produto. As vendas neurais têm muito mais, o foco é como é o mecanismo de decisão do seu cliente, quais são as ponderações emocionais e racionais que ele usa ao tomar uma decisão. Então, assim, eu estou reescrevendo hoje o livro. Me deu essa ideia semana passada. Eu falei, eu vou reescrever, porque ele envelheceu em certo tempo, né? Ele foi lançado em 2016. Primeiro, que ele tem como base as neurociências, e muitas coisas apareceram nesse meio tempo, muitas novidades foram incorporadas, então a gente precisa dar uma atualizada. Mas inclusive, vou dedicar um capítulo à percepção da polaridade que eu falo do cliente, né? Se ele é mais executor, se ele é mais sensível, se ele é mais emocional, ou se ele é mais estruturado. Qual é a percepção? Como é que você consegue identificar o tipo de personalidade ou de dinâmica com quem você está lidando? E você se adaptar a isso. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma venda numa consultoria econômica, macroeconômica, em que ali eram eminentemente todos ali dentro, eu tinha percebido que eram ou verdes ou azuis, assim. Tinha uma rosa, uma menina rosa que era, evidentemente, logo já jogaram ela no comercial. Foi engraçado, porque eu falei, pô, era como se fosse o patinho feio deles, inclusive essa criatura era tida até mesmo assim, tipo, ela não é igual a gente, ela cuida do comercial. E eles cuidavam da parte de estruturação, de entrega, tudo isso. Então, vou procurar abordar hoje no livro, colocar um pouquinho mais esse tempero dessas características, quando são mais estruturadas, outras que são mais emocionais, são mais de conexão, outras são mais mentais, de estruturação, e outras são físicas, mais de execução, pessoas que executam. Eu recentemente fui numa empresa em que o dono era um amarelo de mão cheia. Então, o negócio dele, ele queria todo mundo que, quando ele terminava, alguém terminava de falar, ele já queria começar fazendo, né? E ele contratou um gerente de produção que era um verde, que era um cara assim que olhava, tinha que pegar, analisar, planejar, estruturar, desenhar para depois executar. Ele era de uma impaciente, ele estava matando o cara. E aí eu denunciei isso a ele. Falei, olha, o teu jeito é assim, o jeito dele é assado. O teu jeito
trouxe a empresa até onde está. Mas agora você precisa de muito mais planejamento, de muito mais estruturação, de muito mais execução e entrega dentro de uma cadência, né? E o cara para fazer isso é esse. Não adianta quando um cliente chega perto de você já começar a querer disparar a produção. Você tem que todo um planejamento anterior, uma visão. E aí foi muito bacana, porque ele começou a perceber, ele se deu conta. Depois ele virou assim, nossa, eu atropelo as pessoas, né? Eu falei, olha como é bacana. Então, tem uma coisa que os amarelos e os rosas, por terem um processamento emocional, eles acabam tendo essa tendência aí, podem atropelar as pessoas. Mas quem sai fazendo mesmo, e sai desbravando, e fazendo, e corre risco, e põe a cara para bater, e adora enfrentar desafios, é o rosa. O amarelo, ele só sai fazendo se ele se sentir seguro, acolhido. Porque o amarelo, antes disso, ele precisa ter a conexão emocional e pessoal a respeito das coisas. Só que você vai encontrar no mercado muitas lideranças que são da dinâmica amarela e elas têm uma programação embutida de que, assim, como fala, não sei se é uma admiração, um condicionamento de querer liderar que nem o rosa. E aí o amarelo dá um tiro no pé. Se ele começar a copiar o jeito rosa de liderança, ele dá um tiro no pé. Aí ele é muito trator. Muito mesmo, trator. Porque não é natural para o amarelo. O amarelo, ele não é aquele cara que sai na frente desbravando tudo. O amarelo, ele puxa o freio de mão. Ele tem outro filtro para fazer as coisas, mas ele tem um processamento emocional. Então é meio caótico também. Os dois são. É interessante que eu tinha essa sensação de freio muito do verde. O verde, assim, é o cara que, a minha sensação, que em grupo é aquele que sempre fala assim, calma, vamos ver o que tenhamos. Que é diferente, né? Porque, assim, a motivação das 4 cores para avançar ou para frear, a motivação é diferente. O rosa, ele faz as coisas por experimentação. Ele precisa partir para tentativa e erro para ele entender e avançar. O rosa, ele quer inventar uma coisa nova, ele quer ter liberdade para inventar. O amarelo não é desse lugar, entendeu? O amarelo gosta da novidade. E ele tem um outro filtro, assim, a forma é fundamental para o amarelo. Fazer coisas, sabe? A forma como se fala, a forma como a equipe trabalha, isso é fundamental para frear ou para o amarelo avançar. E aí é uma questão muito também da confiança, né? Aí quando o amarelo sente confiança em si mesmo, no assunto que ele está lidando, no time com o qual ele está trabalhando, ele avança com muito mais facilidade. E quando você tá trabalhando com uma pessoa que tem a dinâmica amarela e ela ainda é imatura na sua própria dinâmica, ela não tem ainda um autoconhecimento suficiente, ela talvez seja mais trator, mas é diferente, porque o amarelo, ele é um trator não no campo das ideias. Ele é um trator de outro jeito. No campo das ideias, que é imbatível é o rosa. Ele é o grande
argumentador para fazer as coisas. O amarelo não é muito bom na argumentação. Ele vai por outra via. Aí as pessoas ficam bravas, porque às vezes a lógica do amarelo não tem lógica. Exatamente. A lógica do amarelo não tem E lógica. aí ele Enquanto também. o azul Então tem tem essa uma ingenuidade. característica comum dos dois. Tanto o rosa quanto o amarelo, aumenta o tom de voz quando se entusiasma e começa a falar mais alto, mais alto, mais alto. Só que o amarelo, ele se altera, mas é uma alteração assim sentida. E ele vai falar coisas para pegar na veia do outro, ele arranca a pele da pessoa. E o rosa não, ele fala coisas para quebrar o outro no argumento. É outro caminho diferente. Agora vamos falar dos outros dois, né? Os verdes e Os os azuis. azuis. Os azuis, os verdes, eles vão avançar ou frear de acordo com uma estrutura, porque eles vão primeiro dedicar tempo a construir essa estrutura que vai dar respaldo para tudo que eles vão fazer. Então, eles vão querer juntar dados, planejar, combinar, entender qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E em cima disso, eles vão frear ou eles vão avançar? Então, um dos principais freios do azul é: isso não estava combinado, você está querendo mudar o planejamento. Então, o azul, quando ele tem mais maturidade na sua própria dinâmica, ele já inclui no próprio planejamento espaços para o caos, espaço para mudança, espaço para o novo que vai chegar, espaço para não fazer nada. Ele já coloca no roteiro dele essas coisas, para que ele consiga fazer o manejo de tudo isso a hora que essas situações imprevisíveis se apresentam, né? O problema é que quando eles não têm É a consciência dinâmica. disso, eles ficam absolutamente intolerantes aos imprevistos, né? Quando eles têm consciência e abrem esse espaço e percebem isso, são fantásticos. Quando eles São não mais têm essa flexíveis, consciência, não tem, isso. nossa, aí é um horror. Aí eu vejo conflito, porque eles já determinaram onde eu começo, meio e fim, e aí eu vejo assim num grupo, às vezes um outro dinâmica rosa dá uma sugestão, a irritação que eles ficam para essa intervenção é monstruosa. Eles não percebem que está uma contribuição para o novo, para o imprevisto e tal. Quando eles estão na cabeça deles, são muito duros, muito rígidos, eles ficam, nossa, até intratáveis. Aí eles atropelam assim com uma contundência, né? Porque eles têm uma argumentação muito boa, porque eles têm um processo, já desenhou, já sabem o começo, meio e fim, e se isso entra atrapalhando o cronograma que eles estabeleceram, o grau de irritação deles é imenso, eu percebo claramente, sabe? E a dinâmica verde, ela vai avançar ou frear também na medida de conseguir montar visualizar o todo, né? E enxergar esse quebra-cabeça. E o todo do verde, ele é mais complexo do que o todo do azul, né? O todo do verde é um todo que inclui o passado, presente e futuro, é um todo mais orgânico, porque ele inclui todas as dimensões: mental, a dimensão emocional, a dimensão física. O verde, ele é mais maleável, né? A gente até brinca, porque a gente fala que o verde, o todo dele é massinha de modelar, né? Porque se molda e ela vai moldando, ela vai virando. E o azul, ele gosta de trabalhar com estruturas mais rígidas, então é o Lego que você encaixa as peças. Isso. Então é Eu falo, diferente, sim, se essa você sempre pensar foi a em principal termos de observação. processo. Em função dessa maleabilidade do verde, cabe tudo. Porque eles modelam, eles vão modelando, né? Eles Cabe vão tudo pro verde. Ele vai E um agregando. trabalho nunca está completo para o verde, nunca está 100% completo,
porque ele, quanto mais você vai aprofundando, sempre vai ter coisas para aprimorar, para melhorar, então nunca está completo. Mas tem um momento que ele precisa parar, porque tem um prazo, uma entrega, e tem os limites. Então, enfim, ele aprende a chegar aquele velho provérbio, né? O ótimo é inimigo do bom, o bom é inimigo do ótimo, enfim. E aí, um amarelo, um verde que já tem também uma estrada de autoconhecimento, ele consegue fazer isso com maestria. Olha E que tem o uma Eugênio fez uma pergunta. dinâmica, né, que a gente não falou ainda, Branco. que é a dinâmica branca, que é o mental físico. Em outras consultorias que eu conheço, eles usam essas cores de maneira diferente, né, como eu já falei. Mas o mental físico no branco, porque o mental físico ele tem o estigma de ser a dinâmica mais equilibrada, né? Então, que tem mais facilidade de distribuir uma tarefa na linha de tempo. Então, ele consegue, se ele tem algo para fazer e ele tem um tempo para fazer aquilo, ele é a dinâmica que consegue distribuir de maneira uniforme o tempo para coletar informações, o tempo para processar e configurar essas informações e o tempo para executar, concretizar, né, e fazer as entregas finais. Então, se o tempo é maior, ele distribui esses 3 blocos o tempo, né, divide o tempo maior nesses 3 blocos e ele consegue fazer um trabalho mais detalhado, mais profundo. Se ele tem menos tempo, ele também rapidamente consegue enxugar esses 3 blocos e distribuir de maneira uniforme esses 3 blocos, mas ele não pula etapa. O branco jamais. E a marca dessa dinâmica branca é a estabilidade. Eles têm uma estabilidade, um distanciamento. A gente até brinca e fala assim que o branco ele tem as qualidades, as características de um juiz, do que deveria ser um juiz. Do que Porque ele tem a qualidade da imparcialidade, né? Então, é muito fácil para uma pessoa de dinâmica branca ser imparcial, ter um distanciamento das coisas, como se ele estivesse olhando para tudo do alto de uma montanha. Então, ele é muito bom para olhar o mundo do ponto de vista de perspectivas e não de detalhes. Né? Então, a gente fala que é uma dinâmica que tem uma facilidade de enxergar a muito, muito, muito longo prazo, 20 anos para frente, 30 anos para frente, e ele consegue ser o guardião dessa visão de longo prazo, porque ele não se perde no caminho, ele não sai do trilho. E as outras dinâmicas acabam se perdendo. Um se perde nos detalhes, o outro se perde porque inventa outra coisa para fazer, o outro se perde porque não é rígido demais, não tem flexibilidade, enfim, cada um tem uma dificuldade. E o branco é a dinâmica que mais tem facilidade com essa coisa da visão de longo prazo, de ver lá longe, ver sem forma, e operar sempre em cima de princípios e valores, que é uma coisa que, assim, para quem está começando esse contato com dinâmicas humanas, é difícil de entender sem participar de uma experiência prática, porque princípios e valores todo mundo tem, né? Só que para a dinâmica branca é algo assim que salta aos olhos de todos. É isso. Você sabe
sabe o que que eu estava pensando aqui, Coutinho? Quanto Diga. tempo a gente tem ainda? Já esgotou, mas é que o assunto está tão bom que eu estou deixando correr frouxo. Primeiro, primeiro, Pode, eu achava que o Instagram caía não, quando passava imagina, de uma agora não hora. tem mais, agora não tem mais isso não, pode avançar. Eu só queria Ah, observar, assim, fazer duas intervenções com a respeito do branco, assim, a minha percepção do branco é que ele é muito previsível, ele é muito linear, ele sabe onde ele está, ele sabe para onde vai, ele sabe dividir, estruturar o caminho de uma maneira muito linear, muito definida, as etapas são muito claras para ele, assim. Se você dá por exemplo, uma tarefa, uma determinada tarefa para 5 dias, ele divide assim igualmente, fatia assim 20% ao dia, e se você chegar no terceiro dia pro branco, ele fala, já fiz 60%. Se você pegar, por exemplo, o verde, às vezes no terceiro dia ele ainda nem começou, ele está só estruturando mentalmente, ele está ali desenhando, vendo por onde ele vai fazer, quais são os dados se que me vai precisar. permite, o verde, ele já começou sim, ele já deve. A grande questão do verde é que ele não sabe te responder se ele fez 60%, 20% ou 80%. Ele não sabe, porque o Ah, processo dele é muito orgânico. uhum. Ele e a tarefa, eles viram uma coisa só, então ele não tem. E o verde, ele odeia que fique perguntando toda hora, Doutora, porque ele não tem essa clareza, mas ele vai entregar. não, ele entrega no prazo. Os dois entregam absolutamente dentro do prazo. Eu percebo que a diferença é que o verde ele demora para começar a aparecer o serviço. O branco ele já tem isso bem fatiado, já tem isso muito claro, tem muito bem linearizado, estabelecido, assim, bem, como se diz, fatiado, bem claro quais são as etapas e onde que ele está e o que, que falta ainda para cumprir. O verde não, ele tem mais uma curva mais lenta no começo e no final parece assim, chega no dia está perfeito, assim, a minha sensação é que ele termina em cima do braço e ainda ele sobra um espaçozinho para ele dar uma revisão. Ele está sempre olhando assim se não tem mais um detalhe para acabar. O branco, assim, a minha sensação é que acaba em cima do laço, né? Ao contrário de nós, por exemplo, os rosas, eles começam a mudar de um jeito, depois trabalham de outro, depois ele faz de outro, depois ele para, depois ele deixa, fala, depois ele vai retomar, enfim, tem um monte de diferença. Aí chega nos minutos finais, ele para e senta e vai para fazer de uma vez só aquele troço, quer dizer, ele deixa para a última hora. Tem uma tendência, a minha sensação é que tem uma tendência muito grande de procrastinação para chegar quase no finalzinho fazer a entrega final. É isso? Porque os amarelos e rosas, eles têm uma característica de muita improvisação, de muita tentativa e erro, criatividade, e principalmente o rosa, né? Uhum. O amarelo vai depender das condições aí do ambiente, mas ele Uhum. também improvisa bastante. Porque o amarelo, ele precisa ter, ele tá sempre ligado no ambiente, no essa harmonia também do mundo físico, o mundo físico é um ambiente gostoso, bonito, harmônico, né? E tudo isso junto com a improvisação. E o Rosa não, ele isola, vai lá no mundo das ideias, sai fazendo, e, e às vezes ele não percebe muito o ambiente, as pessoas que estão à sua volta, enfim. Uhum. Mas os dois têm uma facilidade com a improvisação. É. E os verdes e os azuis, não. Nossa. Não me venha Não com me, surpresa. não me ponha Não me surpresa. venha com improvisação. Não me exponha. Não me faça eu me expor, porque isso é super desconfortável, tanto para os azuis quanto para os verdes. Né? Então, quando a gente faz os workshops e junta todas, né, 20, 30 pessoas das diferentes dinâmicas, eu sempre
pontuo isso nos trabalhos e peço licença, na maioria das vezes, para os azuis e para os verdes, para eles poderem ir para o palco, né? Quando a gente junta todos eles lá na frente, para o grupão olhar, apreciar o jeito deles, o corpo deles, como eles se comunicam e tal. Então eu peço licença, porque é um lugar assim bastante desconfortável para eles. É verdade. E são dinâmicas Querida, também que elas podem ficar em silêncio uma reunião inteira. Eles não têm tanta necessidade de falar. Então, nos trabalhos em grupos com 20, 30 pessoas, se a gente precisa ter bastante técnica para conseguir dar voz para todo mundo, porque senão os amarelos e os rosas ocupam todo o espaço e não é isso aí, beleza. dão oportunidade para os verdes e os azuis Se se manifestarem, é isso exporem, aí. se manifestarem, se exporem, ao ponto de que quando o grupo se abre para ouvir uma pessoa da dinâmica verde ou da dinâmica azul, é um silêncio absoluto no grupo. Uhum. Assim, a frequência do grupo inteiro muda, porque eles falam, tem um tom de voz mais Mais baixo, um tom de voz baixo. mais pausado, isso acalma todas as pessoas. É um negócio assim, lindo de viver. É verdade. Querida, estamos assim chegando ao final aqui do nosso prazo. Está sendo extremamente enriquecedor. Eu assim, até vou deixar em aberto, se quiserem chamar, aí perguntar da sua disponibilidade, que daqui 4 encontros está vazio. Eu acho que esse é um assunto tão apaixonante, principalmente para o mundo corporativo, que é a construção de equipes vencedoras, os grupos, de entender a dinâmica, o funcionamento de um e de outro, e ver que quão importante é ter essa diversidade dentro de um grupo, e principalmente a compreensão de que como essa diversidade contribui para os resultados. Eu acho isso fantástico, e eu percebo isso claramente quando eu vou em alguns clientes, quando eu percebo uma dinâmica mais restrita, mais uniforme, eles têm muita dificuldade em construir resultados sustentáveis, né? E quando eles são mais diversos, os resultados são muito mais sustentáveis, são muito mais criativos, são muito mais inovadores, né? Eles conseguem se reinventar com grande facilidade quando tem diversidade. Quando é mais uniforme, eles acabam se apresentando uma certa rigidez. E hoje em dia, nós vivemos um mercado muito conturbado, as mudanças estão muito grandes, né? Entrando as tecnologias que sacodem toda hora nosso meio de sobrevivência, nossa economia, né? O que eu chamo isso de o sistema de geração de riquezas está toda hora sofrendo transformações, e quanto mais diverso e mais a compreensão do grupo tem das dinâmicas, muito mais rico, muito mais fácil de se adaptarem. Então, eu vou abrir espaço, aí vou pedir a tua agenda de mais uma nova rodada, porque esse assunto é tão rico para mim, tão apaixonante, e acredito que para o público também. Olha, essa tem uma pergunta aqui, olha, podem confundir transtornos com alguma dinâmica? Olha essa pergunta do Eugênio aqui. Gostaria que você Nossa, esse é respondesse isso para... um capítulo à parte, viu? E é algo bem sério. Inclusive, até nossa, o livro da doutora Sandra Siegel, ela escreveu a nossa versão em português, ela foi em 96, mas o livro em inglês, a primeira edição do livro em inglês foi em 95. E nessa época, ela já pontua, tem alguns relatos, né, algumas historinhas lá no livro que ela traz esse olhar, né, de crianças que eram classificadas com algum tipo de transtorno e, na verdade, era só a dinâmica de personalidade delas, o jeito de ser, que era diferente, e elas, por isso, precisavam ser tratadas e desafiadas, e os métodos de ensino deveriam ser adaptados para elas, não porque elas tivessem um transtorno, mas sim porque elas eram
de jeitos de ser diferentes. Uhum. Então, assim, exemplificando, um pouco que a gente já falou um pouco aqui, né? Os verdes precisam de mais dados, uma criança verde não vai sair fazendo. Ela Uhum. vai levar um tempo até ela processar, ruminar todo aquele universo de informações. Então, imagina se um educador não tem essa clareza, ele logo vai classificar essa criança com algum tipo de transtorno. Ela pode correr Uhum. esse risco. Uhum. No outro extremo, né, que é a dinâmica verde é a dinâmica que tem um ritmo mais uniforme, mais pausado, um tom de voz mais baixo. Ela dedica bastante tempo coletando informações, ruminando aquelas informações de uma maneira inconsciente, totalmente orgânica. Ela não sabe que página que ela está da tarefa, ela não sabe o que ela já aprendeu, o que falta para aprender, ela não sabe, é totalmente orgânico. E Uhum. quem olha de fora fala assim, nossa, não está aprendendo nada. Então tem problema, tem algum Verdade, transtorno. No outro verdade. extremo, no outro extremo disso, a gente tem a criança rosa, por exemplo, que normalmente uma criança rosa, ela pode ser aquela criança da pá virada, que não para quieta na cadeira, que perturba todo mundo, que desafia o professor, que é muito agitada. Então, aí essa criança, ela só está precisando de desafio, Uhum. desafio e responsabilidade. Dá um desafio. O que é um desafio? É uma responsabilidade a mais. Uhum. Então, dá mais desafio para essa criança que ela vai sossegar. Ela tem energia demais, ela está transbordando de energia. E aí essa criança é rotulada também com algum tipo de transtorno, mas a questão é que a metodologia de ensino está errada para essa criança. Então Aham. Muito tida isso como acontece, isso é TDAH, um né? problema hoje com essa atenção maior, né? A gente tem até um manual dos transtornos que foi publicado pelo SUS, um manual assim muito bem feito, muito parrudo. Eu Uhum. não estou aqui querendo dizer e defendendo que não existem os transtornos, eles existem sim. Uhum. É um negócio muito sério na nossa sociedade. No entanto, a gente tem que tomar muito cuidado para classificar as pessoas, porque não existe um exame, né? Então hoje você vai lá, faz o exame de sangue, você sabe que você está com Anemia. deficiência de ferro, Uhum. né? Você tem um exame ali que comprova, você faz uma ressonância magnética do seu cérebro, você sabe se você tem um tumor ou se você tem alguma disfunção no seu cérebro. Mas esses transtornos mentais que a gente tem, não tem exame, entendeu? É uma Uhum. avaliação que está suscetível aos erros por observação do avaliador. Então é complicado esse departamento, esse campo. Verdade. Muito obrigado aqui pela sua contribuição. Então, desde já, peço aí, dá uma olhadinha na sua agenda daqui um mês, 5 a 6 semanas, aqui está encostando no Natal, como é que tá, para a gente voltar, mas voltar a tocar esse assunto tão instigante, tão apaixonante como as dinâmicas humanas. Afinal de contas, é um processo que a gente tem de identificação muito forte e nos ajuda muito a contribuir, construir resultados sólidos, e hoje o que mais se busca são os resultados que eu chamo de sustentáveis a longo prazo. Uhum. Fátima, eu gostaria muito que você desse as suas últimas palavras, considerações aqui, e já começo falando das minhas, do agradecimento, da sua disponibilidade, do seu carinho, da sua dedicação, do seu conhecimento sobre esse assunto que é tão profundo, né? Eu sempre falo, olha, se alguém quiser simplificar, dá uma olhada nisso daqui, olha o tamanho, olha a grossura disso aqui, para saber o quão complexo é o ser humano, né? Nas suas diversas facetas, para achar que essa não é uma coisa que se aprende, isso é uma coisa que a gente
vive para aprender, né? E o dia a dia. É. E mesmo esse assunto hoje me fez rememorar muitas coisas. Você lembra? Eu devo ter participado, pelo menos, eu tenho na minha cabeça de uns oito seminários seus, né? E ainda registrei novas percepções. Então, suas palavras aí de despedida e já Então, desde já o meu agradecimento aqui pela sua disponibilidade. bom, eu que agradeço também o convite, né, que você me fez para a gente fazer esse bate-papo, esse café com Coutinho. Agradeço, é sempre um prazer trazer falar, né, e trazer e contar para as pessoas que existe esse conhecimento, que isso está disponível e que isso pode ajudar tanto a gente, né, na compreensão entre os seres humanos, na família, no trabalho, Uhum. com os amigos, no relacionamento amoroso. Uhum. Eu mesma comecei a fazer um trabalho com casais, né, de casal para casal. Eu e o meu Olha que bacana. companheiro, a gente atende casais juntos e alguns casais que a gente atendeu, nossa, é impressionante, assim. Teve um caso especial nessa nossa jornada de atender casais, Uhum. que o casal tinha questões seríssimas, assim, de traição, como da parte de material, financeira, de traição de ter saído com outra pessoa Uhum. e questões de dinheiro que eles tinham para resolver. Então eles estavam com a parte de confiança extremamente esfacelada, né, por esses contextos. Mas a hora que eles conseguiram entender as diferenças entre eles, dessas dinâmicas de personalidade, é impressionante como foi mágico. E esse casal Ah, tá junto até hoje. Eles bacana. conseguiram tirar o perdão da prateleira, né? Porque Uhum. o conceito de perdão todo mundo tem, né? Mas praticar o perdão Praticar que é é outra outra coisa. novela, né? Praticar o perdão vira só teoria, mas esse casal assim, é exemplar. Eles tiraram o perdão da prateleira, conseguiram zerar o cronômetro e começar uma vida nova e regularizar as questões financeiras que eles tinham e entender por que aconteceu traição entre eles. Nossa, é lindo de viver assim o resultado que deu. E na minha Maravilha. história pessoal, foi muito transformador para mim desde que eu tomei conhecimento com esse conteúdo. Mudou minha vida. Eu comecei a entender, nossa, tudo eu levava para o pessoal. Tudo eu levava para o pessoal. E eu sempre fui uma pessoa, e sou até hoje, que eu gosto muito de fazer amigos. Eu Uhum. gosto muito eu me conecto com muita facilidade com as pessoas, né? Uhum. Então, eu conhecia alguém, 5 minutos depois, para mim já era meu amigo, Uhum. minha Uhum. amiga, né? E aí, quando eu reencontrava essas pessoas, e a forma como elas me tratavam era dilacerante para mim, doía na alma, em alguns casos, Uhum. né? Porque e depois que eu aprendi dinâmicas humanas, aí eu entendi por que que algumas pessoas pareciam frias, distantes, e aí eu pegava e julgava que elas não gostavam de mim. Uhum. Então, nossa, foi muito libertador, assim. Ah, E sim. também descobri que existe um monte de gente que tem um funcionamento, um processamento parecido com o meu, também foi Ah, libertador, né? Porque eu sim. descobri que eu não sou um extraterrestre, né? Que eu sou normal. Então isso foi também um alento, assim, para eu fazer as pazes comigo mesma, descobrir os meus talentos, Uhum. descobrir o que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo, sabe? Coisa Encontrar bacana. assim, uma paz. Então foi muito É legal. muito, Eu queria deixar essas contribui muito para o palavras finais autoconhecimento. aqui.
E, e mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar fazendo essa conversa aqui e passando essa mensagem para o público que possa se beneficiar. Estamos na internet, isso fica gravado, e como diz hoje em dia, né, colocou na internet a gravação na pedra. Isso daqui vai ficar registrado e para sempre aí para compartilhar com as pessoas. Fátima, muito obrigado mesmo, minha querida. Um abração bem gostoso, um beijo bem instalado daqueles de saudosos. A gente precisa se encontrar mais pessoalmente. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Desde a pandemia eu não lembro mais de a gente ter se cruzado pessoalmente. Então, e agradecer a sua disponibilidade, reiterar meus agradecimentos e já fica aqui registrado. Você não se livra de mim tão fácil, não. Vamos ter uma segunda rodada desse assunto. Querida, muito obrigado aos que estão aqui também, muito obrigado pela participação e até breve, quando a gente tem quarta-feira que vem, uma nova rodada Café com Coutinho, com mais novidades. Obrigado, Fátima, querida. Nada. Tchau, Coutinho. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais.